galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, hoje é o vídeo, eu vou falar sobre teclado matricial 4x4, tá? Como sempre, eu vou dizer aí o que é, para que serve e como funciona, tá? Então vamos lá para o que é, tá? O teclado matricial 4x4, ele compõe um conjunto de estruturas interligadas e formam uma matriz entre elas, tá? Sua disposição comum é feito de 16 push buttons de membrana, né? Mas existem vários modelos aí no mercado à disposição, como vocês podem ver aí nas fotos ao lado, tá? Vocês podem ver aí esse teclado matricial aqui, que parece um teclado de telefone, né? Aquele telefone de orelhão, né? Existem aqui um que foi feito aí por alguém, né? Um teclado com push buttons, tá? Sem ser de membrana, e o normal de membrana aí 4x4 com essas letrinhas laterais, tá? Existem esse teclado, como a gente vai ver aqui agora, que não possuem essas letrinhas laterais, é um teclado mais simples, então, mas também de membrana, também tem a mesma funcionalidade, tá? Para que serve? O teclado matricial 4x4 ele é utilizado para vários fins, mas normalmente ele é empregado em projetos de automação, né, para controle de acesso ou identificação de usuário, tá? Como é que funciona, tá? Eu vou explicar isso aqui, pessoal, um pouquinho mais detalhado quando a gente for para a prática, tá? Então vamos lá. O acesso dos números, né, e dos caracteres, essas letrinhas aí que vocês podem ver, A, B, C e D, ele é feito por uma varredura que a gente cria na programação de linhas e colunas, tá? Como por exemplo, para a gente acessar o número 1, note que a gente está acessando a linha 1 junto com a coluna 1. Para acessar a letra A, a gente está acessando a linha 1 com a coluna 4. E assim por diante. Por exemplo, para acessar o número 8, a gente vai com a linha 3 junto com a coluna 2, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui as ligações na foto, de como é que é as ligações naquela fitinha que vocês veem na imagem anterior. Essa fitinha aqui, ó, tá vendo essa fitinha? Essa fitinha, ela tá disposta dessa maneira. Da primeira, da esquerda para a direita, são as linhas, certo? Que vai de 1 a 4, e da direita para a esquerda a gente tem as colunas, né? Que é as colunas que vocês podem ver que vai da linha 5 até a linha 8. Continuando aqui como funciona, eu fiz questão de colocar um exemplo de matemática na época que a gente estudava matriz. Vocês lembram, pessoal, que tinha a matriz transposta, matriz inversa, tinha vários tipos de matriz aí para a gente calcular, né, uma com a outra, encontrar aí a diagonal principal. É a mesma lógica que a gente vai encontrar aqui no funcionamento do teclado matricial, tá, pessoal? A gente vai fazer aqui, tentar trabalhar o raciocínio para que a gente consiga trabalhar não só com o teclado 4x4, como um teclado 3x2, 2x2, 1x3, 10x1000, enfim, qualquer teclado matricial vocês vão poder utilizar essa lógica, entendeu? Que na verdade é uma lógica que a gente mesmo pode desenvolver com o nosso raciocínio, tá, pessoal? A intenção aqui não é utilizar bibliotecas, entendeu? É utilizar o menos possível de bibliotecas. Lógico, vai existir em alguns momentos, alguns projetos que são grandes, né, que aí a gente vai ter a necessidade do uso da biblioteca, mas enquanto a gente puder estar usando o nosso raciocínio, né, para a gente mesmo fazer o nosso código sem a utilização de biblioteca, vai ser feito dessa forma, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma matriz, são 3 colunas e 2 linhas. Então a gente tem uma matriz de 2 por 3. Aqui a gente tem 2 linhas por 2 colunas. Então a gente tem aqui uma matriz 2 por 2, tá? E na matemática, né, a gente tinha aí a matriz A e J. Vocês lembram? Onde o I era a linha e o J era a coluna, tá? Ou MN, a matriz MN, também que é a mesma. Quando a gente dizia que A é 1,1, a gente está dizendo que A é o 1, a linha 1, junto com a coluna 1. Então, na matriz A, quem é o A1? É o número 2. Quem é o A22? É o 1,5. Quem é o nosso A31? É o 0. Quem é a nossa diagonal principal? Vocês lembram da diagonal principal, pessoal? É essa diagonal aqui, ó. É o A11, o A22 e o A23, que é o A33, que é o menos 2, tá? Esse aqui é um modelo que eu coloquei, uma foto que eu encontrei aí, que ele diz que, por exemplo, isso daqui não é uma linha, é uma fila, né? A fila 1, a fila 2, a fila 3, a fila 4, que nada mais é do que as linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, tá? Continuando aí como funciona, como é que a gente vai dizer aí pro Arduino que a posição 1,
1,1 corresponde ao número 1, ou 4,4 corresponde à letra D, ou que a posição 3,2 corresponde à letra 8. A gente tem que dizer isso para o Arduino de alguma maneira para ele poder entender, não é, pessoal? Então a gente vai ter que ligar, como a gente tem aqui a gente tem 8 ligações, 8 fios, ou seja, a gente tem que ligar 4 linhas e 4 colunas. A gente tem que fazer uma forma de o Arduino entender que aquela posição corresponde à posição 1, ou 2, ou 3, ou letra A, enfim. Então, iniciando mais ou menos aqui, como é que eu vou explicar quando eu estiver fazendo o código, como é que eu vou fazer? O meu raciocínio foi de colocar as colunas aqui, os 4 fios aqui da coluna em estado lógico alto, eu vou colocar aqui nos pinos, certo? O C1 até o C4 no pino lógico e dizer para ele que eles são pinos de saída, ou seja, eu vou soltar um estado lógico alto neles. E eu coloquei lá no Arduino que L1 até L4, ou seja, da linha 1 até a linha 4, eu vou colocar como entrada, tá, pessoal? E no meu código eu vou dizer para o Arduino que se a linha 1 junto com a coluna 1 for pressionado, aquilo ali vai corresponder ao número 1. Eu vou dizer para o Arduino que se a minha linha 2 junto com a coluna 3, vamos lá, linha 2 com a coluna 3 vai ser o número 6, tá? Eu vou dizer para o Arduino que se a minha linha 1 e a minha coluna 3, né, for ativada, aquilo ali vai corresponder ao número 3. Então, essa já é um raciocínio que a gente está pré-identificando, tá, na hora de que a gente for formular o nosso código, tá? Sem precisar de biblioteca alguma. Vocês veem que isso daqui é uma coisa que a gente basta pensar um pouco, que a gente vai conseguir identificar cada posição do nosso teclado matricial, tá, pessoal? Então vamos para a prática, tá? Eu coloquei essa foto para vocês verem que existem várias maneiras de ligar um teclado matricial, tá? Vocês veem, pessoal, que aqui ele, nessa foto que foi pega da internet, ele utilizou esses resistores aqui fazendo uma ligação, se eu não me engano aqui tá pull down, tá? Para quando for apertado ele ir para estado lógico alto, tá? Então a gente vai fazer no nosso exemplo uma prática diferente. A gente não vai utilizar esses resistores. Por quê? Porque vocês sabem que no próprio Arduino existem resistores internos para cada pino digital, certo? Que é chamado dos pull-up. Então a gente vai utilizar o pull-up ao invés de utilizar, né, gastar material aí e estar utilizando esses resistores, já que a nossa placa já tem esses resistores dentro e embutido de cada pino, basta a gente utilizar ele da maneira correta, beleza? Então vamos aí para o código, para a prática, tá? Pronto, pessoal, vamos aqui para a nossa prática, tá? Vejam aqui o teclado matricial, tá? Ele está disponível aí à venda na nossa loja virtual, né, autocorerobotica.com.br, tá? E os jumpers também estão disponíveis à venda, tá, pessoal? Sempre que vocês forem fazer as suas ligações, deixem o cabo USB desligado, tá? Se você não tem muita prática aí na hora de ligar, deixem desligados aí, façam uma conferência antes de ligar o USB para saber se realmente os pinos estão ligados correto, para vocês não danificarem aí as entradas do pino do Arduino, tá? Eu vou utilizar aqui um Arduino Mega 2560, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos ligar aqui de trás para frente, tá? Eu vou ligar aqui a coluna 4 no meu pino 3, certo? Aqui. Vou ligar aqui a coluna 3 no meu pino 4, tá? Ligar a coluna 2 no meu pino 5 e ligar a coluna 1 no meu pino 6, tá? Vamos ligar também de trás para frente a linha 4 no pino 7, a linha 3 no pino 8 e a linha 2 no pino 9 e a linha 1 no meu pino 10, tá, pessoal? Então tá aqui ligadinho, tudo tranquilo, sem precisar aí de utilização de uma protoboard, né, para colocar aí os resistores, né? Nós vamos fazer a ativação aí dos resistores pull-up, tá bom?
no nosso código, tá? Então vamos lá colocar o nosso código para funcionar e entender como é que vai ser esse funcionamento, beleza? Pessoal, para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Eu defini aqui esses pinos, vocês estão vendo aqui, ó, o pino 10, que é a linha 1, eu defini ele, tá? O pino 9 é a linha 2 e assim por diante. O pino 6 é a coluna 1 e aí posteriormente vocês vão estar vendo a utilização deles, tá? Como sempre, a gente tem que fazer aqui a definição do modo, né, que o pino vai estar. Eu defini a meu critério, vocês podem utilizar o critério que vocês quiserem, tá, pessoal? Existem vários modelos aí que o pessoal dá aula que eles utilizam, por exemplo, eles utilizam as linhas como entrada, tá? Eu estou utilizando aqui as colunas como saída e as linhas como entrada. Tem gente que utiliza as linhas como saída e as colunas como entrada. Isso aí vai do gosto de cada um, beleza? No meu diferencial, tá? É que eu estou utilizando aqui as linhas ativando a nossa resistência pull-up, beleza, pessoal? Para a gente não estar utilizando aí componentes a mais na nossa composição aqui do vídeo, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no setup, no void setup aqui, aperte a tecla desejada, né? E vamos lá para a leitura da nossa linha 1, tá? Pessoal, eu fiz aqui 4 modelos de código para vocês verem que existem várias opções, vários jeitos de você interpretar a leitura do seu teclado matricial, de uma forma que muitas vezes é mais difícil ou uma forma mais fácil, ou de uma forma que você... Vai depender muito da forma que você queira analisar e fazer a varredura do teu código, tá? Então, essa foi a maneira, como eu posso dizer, uma maneira simples, mas que fica com uma quantidade de linhas de código muito grande, tá? Então, vamos lá. Como foi que eu fiz, como foi o raciocínio que eu fiz aqui para tentar explicar para vocês? Eu disse para minhas colunas de 1 a 4, tá? As seguintes definições. Eu disse que a coluna 1 ela ia estar no estado lógico baixo e disse para todas as outras colunas que ela ia estar com um estado lógico alto. Para quê? Para, se a leitura da minha linha 1, certo, tiver com o estado lógico baixo, eu vou dar um serial print e vou dizer que aquela linha junto com aquela coluna que está no estado lógico baixo é a minha tecla número 1, tá? E aí eu vou fazendo um escalonamento de posições de coluna. Para me ler a minha segunda coluna, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha primeira coluna agora vai ser um estado lógico alto e a minha segunda coluna vai receber um estado lógico baixo e as demais um estado lógico alto, tá? Então, se esse critério de leitura da minha linha, continuando na minha linha 1, for um estado lógico baixo, aquela linha com aquela coluna correspondente a um estado lógico baixo vai ser a minha tecla 2, tá, pessoal? E assim por diante. Eu vou designando a coluna 3 como estado lógico baixo e as demais como estado lógico alto, tá? E se aquela condição de leitura da minha linha 1 for baixa, vai ser a minha tecla 3, tá? E aí, para as demais linhas, né, no caso da linha 2, também é a mesma lógica, pessoal. Eu vou dizer que a minha primeira coluna é um estado lógico baixo. Eu vou ler a minha linha 2, se ela receber um estado lógico baixo, vai ser a minha tecla 4. Aqui eu retorno a coluna 1 com estado lógico alto e digo que a coluna 2 é um estado lógico baixo. E aí ele vai chegar lá na linha 2 e vai ficar esperando alguma entrada lógica com estado lógico baixo, correspondente à linha e à coluna, tá? E aí eu digo para ela que aquela linha estando com estado baixo, né, vai corresponder à tecla número 5 e assim por diante, tá, pessoal? Eu vou lendo cada linha, tá? Essa linha 2, ela está correspondendo ao pino 9, beleza? Vamos colocar esse código para rodar. Vocês vão ver, pessoal, que isso aqui foi um raciocínio gerado bem simples, né? É só vocês botarem isso no papel,
né, discriminar bem direitinho, pensar um pouco que vocês vão conseguir fazer isso daqui. Mas vejam que o nosso código ele tem 189 linhas, tá, pessoal? Mesmo a gente tirando esses espaços aqui, vocês vão ver que esse código é muito grande, tá? Então, no nosso próximo código, a gente vai ver isso aqui de uma maneira bem melhor, tá? Utilizando aí uma estrutura de repetição, tá? Então, vamos aqui fazer, vamos ligar aqui o nosso cabo USB, tá? Vocês vão ver. E vamos subir esse código, tá? Vamos lá, subir. Beleza, subiu. Vamos abrir aqui o nosso serial monitor, tá? E aí ele está pedindo para apertar a tecla desejada. Eu vou apertar aqui a tecla número 1. E aí vocês vão ver que ele corresponde à tecla número 1. Por quê? Porque é a minha linha 1 com a coluna 1. Ou seja, posição 1.1. Eu vou apertar a minha linha 1 na nossa coluna 2. Ou seja, ele está lá naquele if, né, que a coluna 2 ele está jogando um estado lógico baixo. Na hora que ele joga um estado lógico baixo aqui, você aperta, ele vai lá para aquela linha correspondente ao pino e lê aquela entrada como estado lógico baixo. E aí ele vai entender que aquela posição é a posição número 2. Vocês estão vendo aí, tá? E assim por diante, pessoal. 3, a letra A, certo? O número 4, número 5, 6, a letra B. Vocês estão vendo que ele está fazendo, ó, toda a leitura. Tá vendo? Pessoal, vocês estão vendo aí, aí uma videoaula que a gente vai fazer aí futuramente, que algumas vezes a gente aperta o nosso teclado e ele aparece, por exemplo, 2 vezes, tá? Isso a gente chama aí do efeito de bounce, tá? A gente vai fazer uma videoaula só para explicar esse efeito e como a gente vai fazer para minimizar ou retirar esse tipo de efeito, tá, pessoal? Então vamos passar aqui para o nosso código um pouco melhorado, tá? Um pouco mais melhorado, beleza? Pronto. Aqui a gente está no nosso código mais melhorado, tá? Vocês vão ver, ó, o nosso código que tinha 189 linhas, agora tem apenas 57, beleza? E o que é que eu fiz aqui? Esse código que eu fiz, ao invés de eu querer descobrir o número daquela posição, eu quero saber qual é o endereço daquela matriz. Eu vou imprimir no meu serial monitor a posição no meu teclado matricial que corresponde àquele número, beleza? Eu defini aqui, criei 3 variáveis, né, chamada linhas colunas e essa LC que é linha versus coluna, tá? E fiz aquela mesma pinagem, né, colocando as linhas como entradas e as colunas como saída, tá? Dessa vez eu não defini aqui nome para nenhuma, mas vocês já entenderam aí quem é linha e quem é coluna, né? O digital, o print, né? Aqui, aperte a tecla desejada. Eu criei, pessoal, uma estrutura de repetição, um for. Para quê? Eu disse que o for ele vai iniciar como 6, né? Esse cool que eu criei aqui, essa variável, vai iniciar como 6 e ela vai ser maior ou igual a 3, certo? E ela vai decrementar toda vida que ela voltar para esse for aqui, ela vai decrementar menos 1 do número 6, tá? Eu estou dizendo aqui, como lá naquele primeiro exemplo, que todos os pinos, todas as colunas, né? Elas estão em estado lógico alto, tá? E eu estou colocando aqui um digital write cool com low, ou seja, quando o primeiro for, ele é quanto? O cool é quanto? É 6, certo? Então, 6 vai estar, no primeiro loop do for, vai estar como estado lógico baixo, beleza? Então, ele vai ler aqui a minha primeira linha, tá? Que corresponde ao pino 10, e vai comparar para ver se está no estado lógico baixo, tá? Da mesma forma como a segunda linha, ele vai ler a segunda linha, vai ver se está no estado lógico baixo, vai ler a terceira linha e assim por diante. Se a primeira linha, pessoal, for apertada e ele receber um estado lógico baixo, nosso pino lá que corresponde às linhas, eu vou dizer que a variável linhas vai receber o número 1, tá? E que a variável coluna vai receber 7 menos cool. Por quê? Quem é o cool, pessoal? No bom sentido. É o número 6. Então, 7 menos 6 é número 1. Então,
aqui dentro de colunas vai ter o número 1, ou seja, eu vou colocar para imprimir linhas, colocar uma vírgula e para imprimir colunas. O que é que vai sair aqui? 1,1, tá? E assim por diante. O que é que vai sair aqui se essa linha 2 for pressionada, for um estado lógico baixo? Linhas vai receber 2, que é a linha 2, tá? E a coluna vai ser 7 menos quanto? Menos 6, por exemplo, que vai ser 1. Eu estou apertando o quê? A linha 2 da coluna 1, vai ser o número 4. Mas eu estou imprimindo o quê? Só a posição. No caso, eu vou imprimir linhas, vírgula, colunas. Vamos ver isso aqui funcionando, tá? Estou subindo o código e vamos ver funcionando, tá? Pronto, aperte a tecla desejada. Vou apertar o número 4. Pronto. Vocês lembram? Linha 2, coluna 1. Vou apertar o número 5. Tá na linha 2, na coluna 2. Eu vou apertar o jogo da velha. Ele tá na linha 4, na coluna 3. Eu vou apertar o B. Ele tá na linha 2, na coluna 4, tá? Eu vou apertar o número 2. Ele tá na linha 1 da coluna 2, beleza? Então, entendido isso daí, vocês podem ver que com a estrutura de repetição, vocês vão diminuir drasticamente a quantidade de linhas que vocês faz para fazer uma varredura no nosso teclado e ele interpretar cada numeral ou letra que está no nosso teclado matricial, beleza? Então vamos passar aqui para o próximo código, tá? O nosso próximo código, tá, pessoal? O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer a letra que vai estar no nosso teclado matricial de acordo com a posição da linha e a coluna, tá? O que foi que eu fiz aqui dentro do loop, tá, pessoal? Eu criei aquela mesma estrutura de repetição for, né? E eu disse que se a linha 1 for estado lógico baixo, certo? Ela vai receber aquela mesma condição como falaram anteriormente. E eu criei uma função chamada linha colunas, tá? O que é que tem dentro dessa função linhas colunas? Eu criei aqui byte vai ser um L e byte C, tá? Então, quando a primeira condição for verdadeira, ele vai colocar quem é linhas, é 1, certo? Porque está recebendo 1. Quem é coluna na primeira volta do loop é o número 1, né? Então, coluna vai ser o quê? Linhas coluna vai receber 1,1. L vai receber 1 e o C vai receber 1, tá? Então, se L for igual a 1 e, tá? C for igual a 1, ele vai imprimir o número 1, tá? Se a outra condição for verdadeira, se a linha 2, se a gente apertar a linha 2 e ela estiver em algum estado lógico baixo, ele vai dizer que a linha vai receber o número 2 e a nossa coluna vai receber o número, por exemplo, se estiver no loop aqui, né, o nosso Q agora seja 4, né, ele vai estar na linha 2, na coluna 3, certo? 7 menos 4, 3. Então vai ser linha 2, coluna 3. Então, linha 2, onde é que tem linha 2 aqui? Pronto, linha 2, tá? A nossa coluna 3, coluna 1, 2, 3. Quem é que corresponde se L for igual a 2 e C for igual a 3? Vou dar um serial print no número 6, beleza? Vamos ver isso aqui funcionando. Vamos ver isso aqui funcionando direitinho. Pronto, vamos lá. Eu vou apertar aqui o número 7 e ele vai identificar como 7. Eu vou apertar 8 e ele vai botar 8, porque ele está identificando, tá, pessoal? Se uma dessas duas condições aqui não forem verdadeiras, tá? Ele não vai digitar a condição que eu coloquei aqui depois do if, tá? Então, vamos agora passar para um outro código, tá? Um código 3, onde eu peguei e coloquei para ele imprimir a posição do teclado e o número correspondente, tá? Como foi que eu fiz isso?
botei a mesma condição que está anteriormente, só que ao invés de colocar, adicionar na variável um certo número, eu disse lá para minha função linhas colunas que se a linha correspondente à linha 1, ou à linha 2, ou à linha 3, ou à linha 4 receber algum estado lógico baixo, ela vai colocar aqui, por exemplo, ela vai chamar o nosso L de 1, né? E vai colocar o set menos cool, tá? Porque o for ele vai ficar rodando. Quando for 6, ele vai colocar 7 menos 6 vai ser 1, então vai ser 1.1. E assim por diante. Quando for 5, 1.2, 1.3, 1.4. Então ele vai ficar todo o tempo lendo essas informações. Pessoal, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas se ele estiver dentro desse if, automaticamente a gente apertar essa outra condição, será que ele vai conseguir pegar essa informação? Vai, pessoal. A leitura é muito rápida, tá? É microsegundos, ou sei lá, nanosegundos, ele é muito rápido, tá? Então, não se preocupe que ele vai ler, ele vai interpretar isso, tá bom? Então, vamos lá. Se for na posição, por exemplo, na linha 3, na coluna 4, tá? Ele vai vir aqui, L vai ter 3 e o C vai ser 4. Onde é que está aqui L3? L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, beleza? Então vamos encontrar a nossa coluna 4. Quem é que corresponde se L foi igual a 3 e o C foi igual a 4? Ele vai dizer que é a letra C, tá? E ele vai estar na nossa posição no teclado matricial, linha 3 por coluna 4. Vamos ver isso aqui funcionando. Pronto. Criei aqui um texto, tá? Dígito e endereço matricial. Eu vou apertar aqui a posição número 1. Pronto. Ele está dizendo que é o dígito 1 e ele está no endereço matricial de linha 1 versus coluna 1. Vou apertar o número 5. Pronto. Apertei o número 5 e ele disse que está na linha 2, na coluna 2. Eu vou apertar o número 9. Ele está dizendo que está na linha 3, na coluna 3. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Vocês podem estar utilizando esse teclado matricial não só por esse modelo aqui 4x4, tá? Como vários outros modelos utilizando essa mesma lógica, tá, pessoal? Lembrem-se que nós não estamos utilizando biblioteca, tá? Existe uma biblioteca, né, que se não me engano chama KPad, tá? E deve, com certeza, existir várias outras aí que o pessoal faz para facilitar a vida da gente. Só que a nossa intenção é aprender. Se a nossa intenção é aprender como funciona, então a gente tem que botar a nossa cabeça para funcionar e entender cada componente que a gente está trabalhando. Como eu falei anteriormente, explicando anteriormente, vai existir ocasiões que a gente vai ter que utilizar a biblioteca porque é uma coisa bem mais complexa, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Acessem nosso blog www.autocorerobotica.blog.br. Acessem nossa loja virtual www.autocorerobotica.com.br ou .com e o nosso Facebook /autocorerobotica. Valeu, pessoal, abraço!